pessoal, eu sou Antônio Eiras, médico radiologista. Eu trouxe, na verdade são alguns casos, né, mas um caso principal falando sobre tumores pancreáticos sincrônicos. E vou trazer para vocês alguns dados de imagem que são importantes para o diagnóstico, a imagem se aproximando muito da patologia em determinadas situações, inclusive a gente podendo bancar a sugestão de determinados tipos histológicos, bem como o entendimento de por que determinados tumores ocorrem de forma sincrônica, ok? Então, vamos lá. Tratava-se de uma paciente do sexo feminino, 65 anos, previamente rígida, com um leve desconforto em flanco esquerdo, e realizou um ultrassom que identificou uma massa complexa no flanco esquerdo. Nego outras queixas, e nesse momento, que foi mais ou menos um ano atrás em relação à data de hoje, tá? Hoje essa paciente está com 66 anos, foi solicitada uma TC do abdômen total, tá? Importante que nas lesões pancreáticas, gênero e idade são de extrema importância para a gente fazer o nosso diagnóstico diferencial, ok? Então, vamos ao caso. Então, inicialmente o que a gente vai ver vai ser na verdade, uma tomografia, o primeiro exame dessa paciente. Nessa tomografia, que a indicação foi um quadro de dor abdominal, tá? Localizado em flanco esquerdo. E aí foi feita essa tomografia, tá? Então, na verdade, foi feita uma fase arterial, uma fase portal. Vou passar aqui para vocês, e uma fase sem contraste. Vou passar basicamente aqui para vocês a fase sem contraste e a fase portal. Acho que já são suficientes para a gente fazer a nossa interpretação diagnóstica, ok? Então, vamos lá. Estou descendo desde a região do diafragma, passando por fígado, baço, né? E logo aqui a gente já começa a ver uma lesão expansiva. Essa lesão expansiva tem uma densidade baixa, né? No estudo pós-contraste parece que não há uma expressão significativa de impregnação, o que sugere para a gente um comportamento cístico dessa nossa lesão, tá? E ela finaliza aqui nessa região. Então, voltando à lesão, né? Queria destacar o primeiro aspecto dela aqui, ó, essa relação que ela tem com o pâncreas. Observem aqui que o pâncreas, ele abre uma garra para o interior da lesão, para essa face da lesão, que sugere origem pancreática. Outros dados importantes da lesão que eu vou levar para o meu diagnóstico diferencial: o contorno da lesão, tá? Um contorno liso, parece que ela tem uma cápsula, né? Esse contorno é liso, e ela tem algum grau de complexidade interna. Se a gente observar bem, ó, essa lesão, a gente começando desde o início dela, ela tem umas áreas de espessamento um pouco maior da parede, tá? E ela tem algumas áreas também de espessamento de septos internos que tem uma tênue impregnação pelo meio de contraste venoso. Por exemplo, aqui, ó, nessa região, quase no final da lesão, tem uma área de impregnação de aspecto septal. Talvez aqui, ó, uma outra área de impregnação septal, ok? Então, a princípio, tratava-se de uma mulher de meia idade, previamente rígida, com uma lesão expansiva de origem pancreática, comportamento cístico com algum grau de complexidade interna e localização em corpo-cauda. Mediante essas características, a gente fez a hipótese de uma lesão de origem cística pancreática, né? E o nosso diagnóstico nesse momento foi um tumor cístico mucinoso. Daqui a pouco eu vou discutir com vocês por que eu fiz essa hipótese diagnóstica, tá? Quais foram as características que eu abordei na imagem para pensar dessa maneira, né? Já vou adiantar que a idade da paciente, o sexo dela, o contorno da lesão, a complexidade interna e a localização são extremamente importantes. Queria mostrar dois achados também importantes nesse exame, que a gente vai fazer diagnóstico diferencial e a gente vai explorar o caso. Queria que vocês observassem o ilho terminal dessa paciente, quando ele vem aqui, ó, com gás inicialmente, um pouquinho de resíduo, e quando a gente chega na válvula ileocecal tem um aumento da densidade, como se pudesse ter uma lesão sólida. Associado a isso, o que eu observo? Uma lesão mesentérica igualmente sólida, tá? Então, a gente, nesse momento, observando essa lesão, a gente fez a possibilidade desse paciente ter uma lesão do tubo digestivo com uma doença secundária para o mesentério correspondência. Nessa topografia, o diagnóstico de tumor carcinoide é de alta prevalência, tá? E por fim, antes da gente voltar para estudar primeiro o diagnóstico diferencial e principalmente por que a gente chegou à possibilidade de um tumor cístico mucinoso na lesão pancreática, eu queria mostrar um achado que não foi feito o diagnóstico nesse momento aqui, porém retrospectivamente
a gente, quando pegou esse exame da paciente, a gente pôde observar, e eu queria que vocês identificassem essa alteraçãozinha aqui, ó, na cabeça pancreática, uma pequena lesão de vascularização significativa em fase precoce, tá? Eu estou na fase portal aqui, ok? Então, na verdade, eram 3 lesões, 2 pancreáticas, uma intestinal / mesentérica, e eu vou voltar ao caso, porque agora a gente vai discutir o porquê a gente levantou a hipótese do tumor cístico mucinoso, qual é a característica desse tumor, né, e como a gente faz o raciocínio para chegar até ele. Então vamos lá, nossa hipótese foi então tumor cístico mucinoso. Esse é um tumor que tem um espectro histológico que vai variar de benigno a maligno, então tem o cistoadenoma mucinoso benigno e o cistoadenocarcinoma, que é uma versão maligna. Para nossa sorte dos pacientes, a maior parte dessas lesões são benignas. Além desse espectro de benigno a maligno, ele é um tumor que tem uma característica importante. Ele tem estroma de origem ovariana no seu interior. Então, isso é um dado histológico importante para se fechar o diagnóstico desse paciente. Ok? Eu vou passar para vocês o porquê, a teoria mais aceita hoje, porque ele tem estroma de origem ovariana. É um tumor, como eu falei, de meia idade. Então, os pacientes de meia idade prevalece esse tipo de tumor nessa faixa etária e nesse gênero de pacientes. Tem uma íntima topografia relacionada a corpo e cauda do pâncreas, tá? Isso, uma das teorias, inclusive que é a teoria para a gente justificar até a presença de epitélio de origem ovariana, estroma de origem ovariana, é a origem embriológica do ovário. Parece que o ovário esquerdo, embriologicamente descendo para a cavidade pélvica, ele entra em contato com o broto pancreático, que vai originar corpo e cauda do pâncreas. A gente sabe que o corpo e cauda do pâncreas ele tem uma origem embriológica distinta da cabeça e do processo uncinado, ele ocorre um pouquinho mais à esquerda, né, junto à concavidade do adenal, enquanto o broto pancreático ventral, que vai dar origem à cabeça e processo uncinado, ocorre um pouco mais à direita, junto à convexidade do adenal. Então, acredita-se que essa migração embriológica permita o depósito de células que futuramente vão evoluir para a formação desse tumor de linhagem mucinosa. Sob ponto de vista de imagem, são tumores mais silenciosos, então habitualmente são grandes no momento do diagnóstico, solitários, redondos ou ovais, unio-multisetados, podem ter calcificação em percentual pequeno, mas habitualmente periférica, e olha aqui, outra característica importantíssima, ele tem um contorno liso, por quê? Porque ele tem uma cápsula espessa, então o contorno das lesões císticas pancreáticas é fundamental no diagnóstico diferencial, e o tumor cístico mucinoso tem esse contorno liso. Sob o ponto de vista ainda na imagem TC e ressonância, a densidade varia de hipodenso a densidade de partes moles, dependendo do conteúdo de mucina. Isso também leva a uma variação do sinal na ponderação T1, habitualmente hiperintenso em T2, realce de comportamento hipovascular, e quando há componente sólido vascularizado e difusão restrita, a gente tem que pensar na versão maligna nesse tipo de lesão, ok? Cada vez mais interagindo aqui com a ecoendoscopia, então são dados importantes que o radiologista deve ter em mente, né? Dosagem de CEA, dosagem de CA 199 pode estar elevados nesse tipo de tumor, e no diagnóstico diferencial com os pseudocistos, a amilase é baixa ou ausente. Então, eu vou apresentar para vocês um caso que eu tenho do meu arquivo, que é um tumor cístico mucinoso, era uma versão maligna desse tipo de tumor, uma lesão complexa de cauda pancreática. Olha o sinal da garra aqui, ó, abraçando a lesão. Uma lesão de complexidade interna, entretanto com contorno liso, olha, uma cápsula fibrosa, dá para a gente ver bem aqui na ponderação T2, um componente de hipersinal na ponderação T1 e um componente de vascularização sólido da lesão, sugerindo que há um comportamento sólido associado e aumentando a possibilidade de ser uma versão maligna que se confirmou na patologia. Vamos voltar ao caso, porque ainda tem algumas coisas para que a gente precisa estudar, tá? A primeira delas, queria estudar com vocês, é a questão da nossa lesão pancreática, né? Esse paciente ele acabou fazendo a cirurgia de ressecção da lesão cística pancreática e acabou fazendo uma hemicolectomia direita que confirmou o diagnóstico do tumor carcinoide, mas, como eu falei para vocês, ele ainda tinha um tipo de lesão, né, que ficou até melhor apreciado aqui na fase portal, que era uma lesão nodular pancreática. E aí, que conduta se tomar com esse tipo de lesão? O paciente já não tem corpo e cauda do pâncreas, ele só tem a porção cefálica. Será que eu vou sugerir uma nova pancreatectomia? Será que essa pancreatectomia posso agregar mais risco a esse meu paciente? Será que ele pode fazer insuficiência endócrina e exócrina pancreática? Né? Então, são questões que a gente vai discutir aqui um pouquinho,
e como a imagem participa no acompanhamento desse paciente, beleza? Então vamos voltar à apresentação e eu queria falar para vocês que eu acompanho alguns pacientes com tumores neuroendócrinos não funcionantes pequenos, né, e de baixo grau de diferenciação. O que é isso, Antônio? Então vamos lá. Então só para dizer que eu não estou mentindo, gente, isso aqui é do meu arquivo, ó. Primeiro tumor de tumor neuroendócrino pancreático que eu acompanho, tumor bem pequenininho aqui no corpo cauda, tá? Melhor apreciado aqui em fase portal, tá? Um segundo tumor aqui também no corpo, ó, lesão hipervascular, né? Bem visto aqui em fase arterial. Um terceiro tumor, ó, na cauda, outra lesão também hipervascular, e um quarto tumor também pequeno com bastante difusão restrita, todos neuroendócrinos não funcionantes. Então hoje, né, eu queria passar para vocês que a WHO, né, a World Health Organization, ela reclassificou, né, os tumores neuroendócrinos com informações de imunohistoquímica, e os dois parâmetros que a gente utiliza para classificar em tumores neuroendócrinos de grau 1, 2 ou 3 é a existência e o percentual do índice de proliferação do Ki67, tá? E o índice mitótico. Dependendo dessas variações, a gente tem intervalos aqui, você classifica o seu tumor neuroendócrino de mais baixo grau, G1, de um grau intermediário ou de um grau mais avançado, G3. E observem que os tumores pequenos, ou seja, especialmente 1 centímetro, né, mas habitualmente menores que 2 centímetros, tumores não funcionantes, tá? Em pacientes selecionados com classificação principalmente G1 desse paciente, sob o ponto de vista de análise imunohistoquímica, eu posso fazer vigilância nesse paciente. Então, não é nenhum absurdo, é totalmente razoável a abordagem de observação para tumores neuroendócrinos não funcionantes de baixo grau e pequenos, ok? Tá? Então, isso é uma nova conduta, e com isso a gente participa muito desses pacientes, sob o ponto de vista de acompanhamento por imagem, e obviamente tentando identificar, né, um crescimento dessa lesão, e aí sim, para poder ter uma resolução cirúrgica. A gente ainda ficou com uma situação pendente nesse caso. A forma sincrônica como ocorreu. Esse paciente ele tinha um tumor neuroendócrino intestinal, que é um carcinóide, ele tem um tumor neuroendócrino pancreático não funcionante, tá? E ele tinha um tumor pancreático cístico, né? E hoje já existem algumas teorias de como é prevalente e por que é prevalente tumores sincrônicos neuroendócrinos. Existe a neoplasia endócrina múltipla tipo 1, que ela pode estar associada, mas independente disso, né, esse paciente não tinha nenhum outro estigma para classificá-lo como neoplasia endócrina múltipla, os tumores neuroendócrinos e alguns modelos que explicam esse tipo de apresentações favorecem o crescimento de outros tumores, tá? Então, as teorias mais aceitas hoje são os modelos autócrino e parácrino, que são, na realidade, peptídeos, né, e fatores de crescimento tumoral que o próprio tumor neuroendócrino ele libera, seja libera para a própria célula dele crescer, que é a teoria, né, autócrina, seja ele liberando para o tecido vizinho, a célula vizinha promover crescimento, inclusive de outras linhagens, não só neuroendócrina, e até por disseminação, seja por via sanguínea, disseminação endócrina, ou por outras vias exócrinas, tá? Esses fatores, principalmente de crescimento tumoral, vão ser fatores que vão estimular o crescimento de outras células, podendo ter a concomitância de tumores no mesmo paciente. E aí eu vou mostrar um caso bastante interessante que nós tivemos, mais ou menos um ano. Foi um paciente que deu entrada em quadro de obstrução intestinal e ele remete muito esse sincronismo de tipos de tumores. Então vamos observar aqui, ó, eu vou mostrar aqui para vocês, ele chegou com um quadro nitidamente distendido o colo, e no final desse sigmoide aqui a gente tinha uma lesão estenosante com densidade de partes moles. Mas repare, eu passei um pouco rápido, se a gente chegar lá na válvula ileocecal, há uma outra lesão vegetante para dentro do céu. E além disso, há uma lesão nodular mesentérica espiculada, tá? Somado a essas duas lesões, eu tinha uma terceira lesão, que aqui no meu ângulo hepático do cólon, né, lá no cólon direito com transição com transverso, uma terceira lesão polipóide, tá? Então, eram, na verdade, 3 lesões com características distintas entre si. No plano coronal, vou passar rapidamente para vocês, a gente vai observar que essas lesões, tem uma lesão aqui do sigmoide, uma nítida maçã mordida, um padrão mais de adenocarcinoma. Entretanto, no seco, aqui no mesmo corte, né, na válvula ileocecal, vaginando ali para dentro do seco, uma lesão vegetante, bem vascularizada, com uma lesão mesentérica adjacente espiculada.
com padrão de carcinoide, tá? Então, na realidade, a gente viu 3 lesões nesse caso, cada uma das lesões com características distintas sob o ponto de vista de semiologia radiológica, tá? E essas lesões tiveram interpretações distintas. A gente pensou na possibilidade de um adenocarcinoma para lesão no sigmoide, um carcinode para lesão de válvula ileocecal e mesentérica, e de um pólipo adenomatoso aí no colo. Esse paciente foi à cirurgia, foi feita uma colectomia total e ilectomia distal, né? E a lesão do adenocarcinoma suposto era essa, a macroscopia, com uma correlação bastante interessante com a tomografia computadorizada. A lesão da válvula ileocecal era essa, né, também com uma correlação bastante significativa, e a nossa lesão polipóide era essa um pouco mais acima, né, também com a caracterização. O resultado final da patologia desse paciente demonstrou um tumor neuroendócrino bem diferenciado, um G2, que era o nosso tumor carcinóide, um adenocarcinoma moderadamente diferenciado, era o nosso adenocarcinoma lá da região de sigmoide, e ele não tinha um pólipo não, ele tinha 5 pólipos de apresentação. A tomografia demonstrou muito bem um desses pólipos, ok? Então, isso daí já é descrito na literatura, a sincronicidade de tumores gastrointestinais, e parece que esse modelo, né, que permite esse crescimento de outras células, seja pelos modelos autócrino, parácrino, endócrino ou exócrino, né, pela liberação de fator de crescimento tumoral, ele pode estar determinando o crescimento de outros tipos de tumores. O exemplo desse nosso caso, que eu apresentei para vocês, foi relatado por outro autor aqui, num paciente de 67 anos, sexo feminino, ok? Então, como ponto de aprendizado dessa apresentação, queria passar para vocês que os tumores císticos mucinosos não ductais, isso aqui não é um IPMN, isso aqui é um tumor que cresce do parênquima pancreático, não cresce do ducto pancreático e tem mucina no interior. Ele tem uma característica que ocorre em mulher, faixa etária de meia idade, topografia de corpo, cauda, contorno liso. É uma lesão sólido-cística, tem um espectro histológico que varia de benigno a maligno. Quanto mais componente sólido observar, maior a possibilidade de ser versão maligna, e pode ter componente sinal alto na ponderação T1, que vai ser um diagnóstico diferencial importante no que tange a imagem. O tumor endócrino pequeno, não funcionante, de baixo grau, dependendo da condição clínica do paciente, pode e deve ser acompanhado por imagem. A gente tem algumas opções aqui de imagem para acompanhar. O que eu recomendo mais é ressonância magnética, uma talvez mais inócua ao paciente, que a gente consegue ver razoavelmente esses tipos de tumores. E por fim, o tumor endócrino pode induzir o crescimento de outros tumores? Sim, seja por liberação de peptídeos ou fator de crescimento tumoral derivado de uma série de situações, plaquetas, fibroblastos, né, tecido epidérmico, insulina, né, a gente pode gerar o crescimento de outras células tumorais. Ok, gente? Bom, espero que o caso, na verdade os casos, tenham sido úteis para vocês, que vocês possam utilizar na prática clínica de vocês, ok? Um abraço a todos e até breve.